Olá você, amigo, amiga que nos sintoniza no canal 25 da NET ou através das redes sociais ou na Gazeta Web. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo aqui profissionais que se destacam no exercício da sua atividade, profissionais especialistas que trazem informações e curiosidades que são importantes para mim, importantes para você, importante para a sua família. Hoje nós trazemos um convidado muito especial, que é o Dr. Mário Jucá. Ele é cirurgião, ele é coloproctologista, é uma pessoa que se destaca também pela sua especialidade, que é uma especialidade que muitas vezes a gente não tem uma preocupação inicial, como são das outras, um cardiologista, um pediatra, mas nós, nesta especialidade, temos que ter também um cuidado, até porque, um cuidado mais que especial, até porque é um órgão importante, é um órgão importante no nosso dia a dia. Nosso agradecimento inicial ao Dr. Mário Jucá, porque difícil a agenda desse homem, né? E nós conseguimos esse espaço muito especial e aqui nós agradecemos meu amigo professor Mário Jucá. Muito obrigado pela sua presença e agradecemos também pelo convite para com os nossos telespectadores. Gerson, eu que agradeço, um prazer enorme eu estar aqui com você e rememora a nossa época de faculdade, que a gente era amigo e continuou amigo, e agora aqui eu podendo estar com você para dar uma contribuição naquilo que você puder e quiser demonstrar para os seus amigos e amigas do seu programa Medicina em Destaque, que é um destaque mesmo, já no estado de Alagoas. Então, você foi feliz em falar da época acadêmica lá naquelas tendas, né, poderíamos dizer, lá da Petrobras, onde nós estudávamos, nós não tínhamos uma FAMED que tem hoje, eram alguns galpões. Né? E tínhamos lá aulas extraordinárias dos nossos grandes mestres. Né? Isso, verdade. Foi muito bom. Terminando o seu curso, você saiu do estado, foi fazer pós-graduação onde? Terminando o curso, fazer residência em São Paulo, fiz residência no Hospital do Servidor Municipal de São Paulo, depois passei 10 anos na Escola Paulista de Medicina. Fiz mestrado, fiz doutorado, ainda tentei ficar por lá, mas não foi possível. A sede da terra, o sol bonito e a praia linda, né? Na verdade, aí eu retornei e estou satisfeito. Estou fazendo um trabalho, você sabe que a docência, ela me encanta, a coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula e isso me envolve de uma maneira que me torna uma pessoa muito feliz. Sou muito feliz por ser docente e ter voltado à escola. E ter voltado à escola e ter visto várias transformações e participado de várias transformações curriculares e ter contribuído. A gente está contribuindo com o atendimento que é o final, que é o nosso foco, o atendimento à população, e a gente está preparando essas pessoas de uma forma muito, muito carinhosa e com um grupo de pessoas como você e outros que são extremamente competentes e que conseguem transmitir o seu conhecimento, passar o seu conhecimento para essas pessoas, e essas pessoas são muito bem-sucedidas quando saem do estado para fazer suas residências, fazer seus estágios de complementação. Na universidade, você está em que departamento e que turma chega a pegar? Já no período de internato ou ainda na graduação? Não, na graduação. Na graduação, nós estamos no 7º período, na disciplina de urgência e emergência. Ficamos muitos anos na residência médica, né, do hospital universitário, depois nós nos afastamos um pouco e também a gente dá uma contribuição na Santa Casa, na formação dos alunos e sempre ligado com os alunos. Todo o meu trabalho está sempre ligado com o aluno,
porque eu vim com essa função de Isso. trabalhar com o aluno. Teve todo um preparo especial e deixar conhecimentos, né, no alunado é exatamente uma semente que se planta para se colher lá na frente, né? Percebe-se que todo aluno que recebe uma informação médica, né, um acadêmico recebe essa informação e é capaz de, quando numa pós-graduação, lograr êxito, assim como você que já acompanhou na fase acadêmica, já frequentava hospitais, grandes mestres, e isso não foi difícil quando você chega num grande centro, né? Não, fui muito bem sucedido no grande centro, tive também professores maravilhosos. Eu cheguei numa reunião no conselho a citar, aqui não vale a pena, porque assim, o que vale a pena é a memória e esse sentimento de gratidão que fica, que impulsiona a gente cada vez mais a querer transmitir aquilo que você aprendeu. Acho que isso é uma mágica que nos impulsiona a viver feliz. Eu acho que é uma coisa muito importante no professor, é que ele tem um estímulo de várias pessoas, às vezes numa sala de aula, 60 pessoas olhando para ele e dizendo, diz o melhor, fala da melhor forma, me ensina, eu quero saber mais, e pergunta, e você, quando numa pergunta que você deveria responder em 1 minuto, você passa 5 minutos falando, porque você quer que o aluno consiga absorver mais, porque quem aprende é o aluno, né? A gente só informa. O professor, nessa pedagogia moderna, ele é só um informante. Ele informa, ele chama atenção e o aluno vai buscar esse aprendizado nele e nos locais onde ele pode se enriquecer com esse conteúdo, e ele faz, dentro de um processo mental, o seu próprio aprendizado. Isso é muito bonito, a gente aprender isso, saber que a gente não é quem ensina, né? Não é quem bota na cabeça do aluno aquele conhecimento. Ele é que transforma aquela informação e vai buscando mais informação, e ele consegue. Que lições você tem tirado, assim, desde aquela aula tradicional que nós tínhamos para essa nova metodologia baseada em casos, em problemas, em evidências? É muito rico, viu, Gerson? Você, como professor, sabe, é muito rico, porque a gente chegava na sala de aula com um carretelzinho de slide, colocava aquele carretel e falava como se fosse uma gravação, porque os slides você já conhecia 5, 6 anos. Às vezes já tinha até uma tonalidade amarela, né? Já tinha uma tonalidade amarela, uns até com mofo. E aí a gente fazia todo aquele cenário, né? Aquele cenário. A gente teve professores também que não precisavam agora eu lembro da Delza de Itaí, não precisavam de slide. Ela sentava no birô e do birô ela falava, dava uma aula de 1 hora falando e ninguém conseguia se mexer. Tanto era a capacidade em fisiologia que ela tinha, que era uma coisa esplendorosa. E outros tantos que passaram e deixaram marcas indeléveis em nós. E a gente tenta imitar, né? Você estava falando de professor e vem o Ricardo Nogueira, quer dizer, quanto o Ricardo Nogueira influenciou. Inovou, né? Inovou e influenciou para que o professor tivesse um comportamento diferente daquele de slide, lê o slide, passa para outro slide, lê o outro slide. Isso foi uma coisa maravilhosa. A metodologia ativa, ela é hoje uma realidade no mundo, né? A gente fazia através de casos, problemas, levar problemas para o aluno e o aluno tentar ver dentro de uma lógica como é que ele poderia resolver, e quando ele diz, olha, não sei resolver dentro dessa lógica, não consigo ter nenhuma
ação. Como é que eu faço? Aí você vai... É o facilitador, né? O facilitador vai lá, mostra, faz, pede para ele repetir, ele vai e repete, às vezes até melhor do que você fez. Isso é muito bonito, muito bonito. É uma troca hoje, na realidade, o ensino-aprendizagem é uma troca muito rica. Eu, cada vez mais que estudo pedagogia, eu vejo que é uma troca de conhecimentos de vida. Cada pessoa com a sua personalidade, cada pessoa com o seu ritmo, cada pessoa com a sua vida, consegue receber a informação e transformá-la da sua maneira e saem, sem dúvida, pessoas excelentes. Com aquela metodologia até socrática, né? Sócrates, ele sempre ficava instigando que viesse do próprio aluno, do próprio seguidor, aquela resposta aos questionamentos, né? Mas nos fale sobre a sua área de atuação como um cirurgião. Eu gosto muito de operar, né? A gente faz aparelho digestivo e coloproctologia. É uma área muito bonita, o aparelho digestivo de uma maneira geral. E no aparelho digestivo, como a hepatologia, né, como a parte do pâncreas, que também é estudado separado, o cólon, o reto e o ânus, ele consegue também sair um pouco do digestivo e formar uma área muito específica que é a coloproctologia. Certo. Com uma riqueza de patologias. Há quanto tempo ele vem nessa saída, né? Quer dizer, o corpo é um todo, mas esse destaque para o colo, o reto e o ânus, há quanto tempo vem sendo estudado antigo, assim? É antigo. Eu assisti uma aula recente da professora Angelita Gama, que a tendência de já separar a coloproctologia do aparelho digestivo vem de 1728. E ela foi muito forte aqui no Brasil na década de 70, quando a professora Angelita começou a fazer uma divulgação maior do trabalho do professor Daia Kutaita, que era a expressão maior da coloproctologia brasileira. Esse destaque e com essa propensão de separar, o que é que tem assim de curiosidade exatamente nessa área do corpo humano, do colo, reto e o ânus? Muito rico, muito rico. Agora, por exemplo, uma coisa que a gente deixa assim para reflexão é o sangramento anal. Anal. Sangramento anal é uma área muito rica, porque ela envolve desde um rasgo rápido, um cortezinho rápido na borda anal, que é chamado de fissura. Essa fissura pode ser aguda ou crônica, e passa por uma fístula, que é também um defeitinho numa glândula que tem... Isso aí já são imagens. Pois é, essa fissura anal, ela é esse ferimentozinho que é feito a partir da linha pectínea, uma linha que tem ali em cima, e vem para o anoderma. Isso dói muito, incomoda e sangra. E o indivíduo, quando vê o sangramento, ele desespera porque ele imagina que está com câncer. Não, é uma fissura que você, com hábitos alimentares e às vezes a associação de uma medicaçãozinha local, você consegue tranquilamente desfazer esse processo. Mas o sangramento, ele assusta muito, né? Tem muita gente que vem já se entregando, dizendo que vai morrer. E não é uma coisa assim, fica bom. Não pode tomar o susto antes de um diagnóstico, né? Não. A gente precisa que a pessoa se acostume. Como é uma área que, por exemplo, a mulher não gosta de expor, o homem menos ainda. Então, como existe essa cultura de não se tocar no ânus, né? É uma cultura machista e feminista, né? Também. Então a gente vê que não tocar no ânus. E a gente começa tudo pela observação,
pela palpação e, invariavelmente, pelo toque. Até um professor Corman, que é uma pessoa dos Estados Unidos, muito especialista em coloproctologia, disse assim: o toque, hoje, com as tecnologias, não é uma coisa tão importante. Eu digo: oh, meu Deus, eu fiz um doutorado em toque. O homem diz aqui, não é importante, quero mais ouvir ele, não. Aí, mas eu estava só brincando. É muito importante o toque retal. O toque retal, ele passa a capacidade de ver, de sentir e de elaborar dentro desse sentir e experimentar no dedo as sensações dentro do canal e transformar essas informações todas em um diagnóstico. É bom dizer que essa sensação é do proctologista. Não é a sensação do paciente, não. O paciente, ele sempre está um pouco constrangido, mas você explica. Olha, vai acontecer isso, agora você vai sentir tal sensação. Quando é homem, quando eu passar por cima da próstata, você vai sentir uma sensação que vai vir para a parte da frente, uma sensação que vai vir para a parte genital, mas não vai lhe causar nenhum prejuízo. E a mulher, você às vezes precisa fazer o toque combinado, fazer o toque anal e fazer o toque vaginal. Então você também explica, olha, não é querendo destratar nem utilizar mais recurso próprio do dedo. É uma importância para eu poder fazer análise do que eu estou vendo dentro, pelo toque, que eu preciso ver o quanto isso está também atingindo a parte vaginal. Então, quanto melhor a propedêutica, quanto melhor o toque, melhor o diagnóstico, melhor a conduta, né? Mas você falou das preocupações com o sangramento. Quando é que o sangramento preocupa verdadeiramente? Todas as vezes. Então, todas as vezes que o indivíduo sangrar durante a evacuação ou fora da evacuação, mas 90% das vezes é durante a evacuação o sangramento, nenhum sangramento ele é sem importância. A gente sabe, por exemplo, que eu falei na fissura, que é uma coisa simples de você contornar terapeuticamente, mas nenhum sangramento é sem importância. Eu sangrei 2 vezes, mas não sangrei mais, não. Vai ao coloproctologista, deixa ele, que foi preparado para isso, dizer a você: olha, não se preocupa não, que já está feito o exame proctológico, esse sangramento veio disso, olha, eu vou ter que progredir na investigação. A gente vai fazer uma colonoscopia e eu não encontrei nada no toque que pudesse explicar, mas eu vou investigar e vou lhe dizer de onde veio o sangramento. Isso é muito importante e nos deixa bastante à vontade, porque as pessoas sempre se beneficiam. O indivíduo acha que o toque é uma coisa, mas o toque sempre beneficia. De qualquer forma, ele traz uma contribuição para a vida daquela pessoa. Até de dizer não tem nada. É até bom, exatamente sobre isso, né? Que existe uma idade em que é recomendável que faça. Eu digo assim mesmo, já fui para um proctologista, não é? Você, a partir de que idade deve ir para o proctologista e fazer os exames? Você vai no momento que você sente alguma coisa diferente, né? É diferente do uro. O uro, a gente dizia assim, olha, com o indivíduo com 50 anos tem que fazer um toque, porque precisa avaliar essa próstata. Aí a próstata já mostrou que está dando tumor em pessoas bem mais jovens, com 35, 40 anos. Aí a gente deu a medicina, ela é dinâmica demais, ela vive com a ciência de uma forma muito, muito forte. A medicina, ela não é só a prática, ela é também o conhecimento muito forte. Ela diz assim, olha, agora você deve ir aos 40 anos, você antecipa 10 anos, você vai pegar uma faixa de população que você pode dar uma contribuição maior para que essas pessoas possam
não vir a desenvolver problemas. E a coloproctologia sempre ela está relacionada a uma sintomatologia. Existe uma sintomatologia em coloproctologia que é muito interessante, é chamado proctalgia, quer dizer dor, proctalgia anal ou proctalgia fulgaz. É uma contração do músculo rápida, que o indivíduo sente uma dor enorme. De um nada, né? De um nada, né? Não se sabe ainda por que dá essa contração. A gente imagina que esteja relacionado também ao sistema emocional, porque gastro e proctologia tem uma carga emocional enorme. A gente devia sempre trabalhar com um psiquiatra e um psicólogo junto. Mas dá para a gente contornar, muito bem, dá para a gente contornar. Está aí o toque retal, vocês vendo a riqueza de detalhes. Isso é um toque retal em homem, você vê claramente a próstata ali abaixo da bexiga. E o toque retal, ele vai trazendo informações. Você consegue trazer muitas informações naquele dedo ali. Tá uma quantidade de informações enorme da parede, do músculo. Você vê o músculo, por exemplo, quando ele não está mais respondendo tão bem e que precisa de uma intervenção nesse músculo, que são os esfíncteres anais, para que ele possa voltar a responder de uma forma mais adequada para manter a continência. O indivíduo luta, essa luta toda da coloproctologia, que o indivíduo tem que estar continente. Que patologias? Agora eu pedi ao nosso diretor que coloque algumas patologias, como falou da fissura, né? Depois uma fístula. Qual a diferença da fístula para a fissura? A fissura é um cortezinho que atinge só a mucosa e o anoderma, e ela dói muito, né? Porque o anoderma, ele é a área muito sensível. Às vezes você só em tocar a região anal, o indivíduo sente uma angústia enorme. Vocês estão vendo ali a fissura ela está bem colocadazinha, você tem uma elevação do lado de quem está olhando para a tela, do lado direito, já é um pouquinho de entumecimento, está entumecido ali, um pouco de edema, quer dizer, poderá ter ali uma hemorroida. Você vê do lado direito da outra figura, essa é uma figura de um site do MD Saúde, e você vê já a fissura exclusiva, né? E essa fissura, quando as fezes vêm, e se essas fezes são endurecidas, ela amplia essa fissura, ou se não, dá uma dor que o indivíduo, então, ele deixa de querer fazer a defecação. A defecação, quando ela é reprimida, ela leva a um quadro de constipação, e aí a dor se torna muito pior. Então, evacuar, se possível de manhã, depois que come, porque nós temos um reflexo gastrocólico. Esse reflexo é próprio para a gente fazer comer, sentir no estômago e ele ser transmitido para o reto, dizendo descarregue. É uma coisa muito bonita. A fisiologia, a nossa vida, o nosso corpo, ele é perfeito. Então, falando da fissura, aí ela preocupa um pouco quando ela é próxima de uma hemorroida, né? Se é hemorroida externa ou hemorroida interna, em que sentido? Aí falou mais ou menos do toque, é importante nesse diagnóstico diferencial. Pois é, a hemorroida interna, o diretor tem alguma imagem para... Ela é feita em três pontos, que são os pontos dessas veias aí que você está vendo, que ali, aquela primeira que para ali naquela linha que está assim ondulada, chamada linha pectínea, o PECT, e essa hemorroida interna, ela se faz em 3 pontos ou em 5, mas ela incomoda muito, porque todas as vezes que as fezes vêm líquidas ou endurecidas, ela consegue dar um arranhão aí, está vendo ali a hemorroida bem caracterizada, ela prolaba o mamilo e depois ela consegue sair, como está aí
no terceira figura, a hemorroida prolabada, como é desconfortável. E a gente orienta só que o indivíduo faça, sempre que possível, a colocação desse prolapso para dentro, para que... Ele mesmo pode ser? Ele mesmo faz... Mas há casos que não reverte, né? Tem que... Pois é, o professor nosso de proctologia diz, fica fazendo, mandando colocar para dentro, depois faz... sai tudo novamente, quer dizer, para que você mandou? Deixa do lado de fora, manda colocar um absorvente e deixa do lado de fora. Eu sempre peço a ele, se possível, coloca para dentro, coloca o absorvente, depois coloca para dentro. E esses mamilos, eles, quando prolabam, eles saem pelo ânus, eles têm que ser retirados. Agora, uma ruptura causa um sangramento assim? Sangramento volumoso, assusta o paciente olha para o vaso está com sangue vermelho vivo, totalmente diferente dos sangramentos altos, que são chamados de melena e hematêmese, que são sangramentos acima do ângulo de Treitz, que é o ângulo que tem no duodeno, que do duodeno para o estômago e para o esôfago sai sangue coagulado, que é a melena, aqueles coágulos. No sangramento baixo, é sangue vivo, é como se fosse um jato. E aí o vaso fica repleto de sangue e a pessoa, pronto, vou morrer. Vai sair minha volemia toda, mas não sai. Não chega a sair nem 50 ml de sangue, não chega a sair. Uma boa conduta é colocar aí um absorvente? Um absorvente largo, né? De preferência umedecido? Não. Um absorvente. Tá. Não colocar nada. Se tem uma pomada, pode colocar uma pomada e ir ao proctologista. Ele vai dar essa definição para você. Olha, esse é um caso que a gente trata clinicamente, você vai ficar bom, você vai ter uma boa evolução, fica tranquilo. Esse caso, no seu caso, tem que ser cirúrgico. A gente tira essas hemorroidas, vai tirar cirurgicamente. Olha, nessa hemorroida eu posso apenas colocar uma ligadurazinha, um anelzinho elástico, faz a ligadura, estrangula a hemorroida, ela cai, acabou, não precisa. Então, essa pessoa, ela é orientada para lhe dar a melhor informação, lhe dar a melhor condição de você viver bem, porque o conflito do sangramento anal é muito forte. Isso. Porque o câncer... É isso que eu ia falando, além da fissura, da hemorroida e agora os tumores, né? As fístulas e os tumores aí. Os tumores. Os tumores, as inflamações. É muito interessante. Você, quando toca um tumor retal, quer dizer, você sente ali no dedo, você tem a obrigação de fazer toda a avaliação do tumor com o dedo. Se ele se move, se ele não se move, se ele é ulcerado, se ele não é ulcerado. Se é um pólipo. Se ele é polipóide, se ele não é, se ele é grudado, se ele é só uma úlcera. Então, você faz toda essa avaliação com o dedo e depois você encaminha para a biópsia vem câncer. Bom, aí você vai tomar a conduta cirúrgica ou não. A professora Angelita Gama, ela desenvolveu uma técnica de tratar o tumor de reto com radioquimioterapia. Radioquimioterapia com grandes sucessos, com a diminuição de mais de 30% da necessidade de amputar o indivíduo. Tumor de reto baixo, cirurgia, amputação de reto, que representa isso. Tira o colo, tira o reto, tira o ânus e fecha o períneo. Então, o indivíduo não tem mais ânus, fica saindo a colostomia, o intestino todo funcionando na parede para o resto da vida. Então, ela com sentimento, uma pessoa que já tem 87 anos e vive uma vida ativa, ela com sentimento, isso há 40 anos atrás, ela viu que poderia se fazer nesses tipos de tumores só a rádio e a quimioterapia, e esse tumor regredia. E a atenção era o quê? Ver, acompanhar a regressão, porque chega no momento, fica só uma coisinha branca.
da fibrose causada pela rádio. Então, perguntaram a ela, todas as vezes tem que biopsiar? Ela disse, não, se eu ficasse biopsiando, eu estava insegura do que eu estava fazendo. Eu apenas observo por mais uns 6 meses, 12 meses, e digo à pessoa que ela ficou curada. E eu tenho já essa experiência, uma professora minha amiga e colega da universidade, em que eu sofri muito porque eu fui para a sala para amputar e consegui tirar, já dentro dessa técnica da professora Angelita resultados fantásticos. Fantásticos. Que tipo de tumores assim tem uma alta mortalidade assim? Tumor coloretal. O tumor de colo e de reto, ele é o segundo tumor no mundo. No mundo em homens e o terceiro em mulher. E ele tem uma mortalidade bastante expressiva quando não é tratado de uma forma correta, porque o tratamento ele envolve uma abordagem muito ampliada. Você não vai só no tumor, você vai no tumor, vai tirar toda aquela gordura da pelve, às vezes vai ter que tirar a parte da parede da vagina junto, tudo em bloco. É um tumor bastante interessante e que a reconstrução, ela também é uma reconstrução muito rica e hoje nós temos várias formas de fazer essa reconstrução, mantendo o ânus. Quer dizer, o enfoque está eu fazer tudo, radioquimioterapia pré-operatória, para eu que eu tenha condições de manter o ânus. O ânus é uma coisa muito importante para a cabeça das pessoas e para a fisiologia natural do organismo, aquilo excreta, aquilo sai, você fica com a satisfação que você fica com uma bolsa, às vezes, evitando ficar no meio de pessoas e em locais públicos por causa do mau cheiro e essas coisas ruins que ocorrem. Essa nossa pergunta agora é com relação à incontinência retal, né? Quais as principais causas hoje? Seria num pós-operatório ou existem incontinências naturais? Ou a questão de uma gravidez leva a isso? Não. A lesão do esfíncter, que ela é iatrogênica, quer dizer, causada por alguém ou algum procedimento, essas incontinências que é causada por algum procedimento, ela tem uma possibilidade grande de ser refeita, refeito uma plastia do esfíncter e você voltar a ter a continência. Agora, a incontinência por uma lesão mesmo do músculo com a vida, isso você encontra muito em pós-parto, em grandes mulheres que têm muitos filhos, né? Então, toda aquela vez que ela força o períneo, às vezes ela perde a continência. E nessa perda de continência, não há como você colocar nada para substituir o esfíncter. Ela fica perdendo fezes. Então, às vezes, a melhor maneira, porque o indivíduo fica perdendo fezes pelo ânus sem sentir e viver em sociedade, às vezes a melhor maneira é você colocar uma colostomia ou uma ileostomia e fazer esse controle com a bolsa. O uso contínuo do coito anal predispõe a essa incontinência? Não, a gente não tem visto, por exemplo, no homossexual um maior índice. Não só no homossexual, mas também na mulher que tem. Na mulher, que tem iniciativa do coito anal. Não tem. O coito anal, a gente vê muita lesão aguda, porque, por exemplo, às vezes o ímpeto, aquela sede do sexo, aquela coisa incontrolável, aquele prazer enorme que é... Ou então no próprio estupro, né? O estupro, assim,
O estupro a gente nem vai falar porque é uma violência, né? No estupro não existe o prazer de estar ali sentindo aquelas sensações todas. Existe a violência. Então, o estupro, eu até passei uma época estudando isso, né? Que eu fui monitor de medicina legal, mas assim, o coito anal, ele não lesa o esfíncter. Porque o coito anal, o que se pretende com o coito anal é a pessoa que está tendo o coito anal e quem está sendo o receptor, que haja prazer. Então tem que ser uma coisa lenta, uma coisa muito trabalhada. O momento ele envolve prazeres e sensações que as pessoas que fazem descrevem como uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. Então, por exemplo, você não vai dizer, então, mas não faça isso, porque não, a gente, na realidade, deixa cada um, né? Orienta como é que deve fazer, como deve lubrificar, as posições que podem ser melhores, evitar atos intempestivos, e a gente orienta, mas deixa cada um com sua escolha de sua opção, posições e etc. Inclusive com relação ao coito anal na mulher, os pacientes que referem existe mais prazer o coito anal no homem, porque tem a referência de que a próstata era uma área exógena, ou seja, o ponto G estaria. E existe a mulher não tem a próstata, mas existe um ponto G anal? A sensibilidade anal é uma coisa muito forte, muito forte. A sensibilidade anal, ela consegue ser comparada com a sensibilidade do clítoris, que o homem precisa entender que a sensação na mulher, ela não se dá pela penetração na vagina, ela se dá por um pontinho lá em cima, que é o clítoris, é onde está toda a sensibilidade da mulher, é ali, é quando você está fazendo a estimulação dele, que ela está sentindo prazer, você penetrando... O próprio atrito, né? Às vezes... Só pelo aquele movimento, o movimento que faz, aí dá sensibilidade. O homem, a sensibilidade maior do homem é na glande, mas existe durante o ato sexual, existe aquela vontade da força de eu estou todo dentro dele ou dela. No êxtase. Né? No êxtase. Quer dizer, o homem, quando penetra a mulher, diz, eu e ela agora somos um. Né? E se, por exemplo, o indivíduo está fazendo aquilo com o intuito de procriar, aí é muito mais forte, né? Quer dizer, eu e ela agora somos um em busca de um outro ser. É uma coisa riquíssima o ato sexual entre homem e mulher, ele é riquíssimo, porque nós estamos aqui por causa disso. Não surgiu assim por uma maneira involuntária. Tem um professor Hélio Gomes, que é um livro, ele já faleceu, tem um livro dele que diz que 2 poderes importantes governam o homem, né? Ele diz que é o poder da fome, que através da alimentação conserva a espécie, e o do sexo, através da relação, que perpetua a espécie. Então, o homem tolhido de um desses seus instintos, mas um homem com fome, ele é capaz de praticar alguns delitos na busca desse um furto ou um roubo, às vezes. E o homem tolhido também de um prazer sexual ou de uma resolução para esse êxtase, ele também pode desviar caminhos. E, na verdade, o que tanto a urologia, a ginecologia, a obstetrícia orienta é um sexo que seja dentro de uma razoabilidade
porque o que distingue o animal do ser humano é a questão da escolha, da razão ou da melhor forma de seguir a conduta dentro de uma liberdade, dentro de uma consciência, mas que seja esse ato sexual assim pairado dentro de uma normalidade, né? E não dentro desse ímpeto seguido de uma violência que você nem quis tecer detalhes sobre isso, porque é algo constrangedor. Mas, não obstante, você trazendo essas informações de que exatamente na região perianal, onde existe aquele ponto que se assemelha ao clítoris, não é isso? Exatamente. E tem tanto a mulher, por exemplo, existe o cone-língua que a gente dá aula, o indivíduo lamber a região anal, tem gente que só com isso, ele sexualmente, ele consegue chegar ao êxtase e chegar ao êxtase de uma forma esplendorosa, sentir uma sensação forte e gostoso, e sair satisfeito, prazeroso, apenas pelo cone-língua, só com o indivíduo lamber a região perianal. Isso é milenar, né? Não é uma coisa que surgiu agora do século XX. O que chama muito a atenção com relação a isso é a promiscuidade com relação às doenças sexualmente transmissíveis, até porque a flora anal é diferente da flora Bocal. Da boca, né? E aí pode até algumas Escherichia coli ou qualquer coisa causar umas amidalites em que o médico, diante de um exame, de uma cultura de orofaringe, tá lá, aparece uma Escherichia coli, ele já tem uma noção de quão foi susceptível nesse tipo de relação. Pois é, e a coisa que mais nos chamou a atenção na década de 80, mais ou menos, eram os herpes labiais, né? Começou o herpes labial é um tipo de herpes. E o tipo de herpes anal é outro tipo, e genital é outro tipo de herpes. Mas esse ato sexual de estar usando a língua como o instrumento de estímulo sexual fez com que o herpes genital fosse mais comum na boca e o herpes da boca ser mais comum no ânus e nos órgãos genitais. Isso foi uma coisa que nos impressionou muito na época que a ciência trouxe essa informação. Que coisa mais estranha, mas acontece. Né? Acontece a veiculação de outras doenças, como o condiloma. O condiloma é uma coisa, quando você olha o ânus, você já diz, pronto, aqui foi inoculado esse condiloma vírus. Que vulgarmente tem chamado de crista de galo, né? Uma lesão verrucosa que, através da inspeção, basta olhar, você já percebe. E que, se não for tratada em tempo, poderá culminar com uma cirurgia que possa extirpar o próprio esfíncter, não é isso? Tem a extirpação dos condilomas, né, tirando a pele toda. Tem a eletrocauterização no pênis, que é comum, pode vir a precisar de ato cirúrgico, mas ela no ânus, ela invariavelmente, ela vai precisar de um tratamento com intervenção. Seja intervenção com uma substância, o hipoclorito, ou seja, através de queimar ou cirurgia, porque ela é uma situação que, se perpetuada, não, eu estou com vergonha, vou ficar com esses carocinhos, não vou ao médico, ela se transforma em tumor. Professor Mário, nos fale sobre cuidados especiais que a pessoa deve ter com relação ao ânus, principalmente na prevenção de fissuras, na prevenção de doenças, ou a própria, os restos fecais, como ficam para se limpar, a forma de se limpar no homem, na mulher? Isso é uma pergunta muito, muito interessante, eu acho bem apropriada que você fez aí para a população, que eu digo sempre.
o indivíduo trata todos os órgãos com carinho, lava as mãos, lava os olhinhos e tudo, e se lava, e cuida tudo tão direitinho, mas com anos ele vem com uma violência, né? Que tem o papel higiênico, quem criou esse sistema, ele já criou com um sistema de violência. O indivíduo pega o papel higiênico assim, junta e vem como se fosse querendo arrancar o ânus para limpar. E aí passa 5, 6 vezes e muda várias vezes o papel e tentando arrancar o ânus. Toma esfregaço, né? Toma esfregaço. Quando não tem papel, é um sabugo mesmo, né? Um sabugo, folha. Trata como se fosse uma coisa perversa, ruim. Mas o ânus ele precisa ser tratado com carinho, lavar com água e sabão. Gente, que coisa mais simples. Você passa água e sabão. Ah, mas às vezes não tenho água e sabão para fazer. Mas você não usa tanta coisa, está aí na bolsa. Agora, invariavelmente, eu passei para aceitar, agora eu aceito, sorrio e acho graça. O aluno toma água durante a aula, come. Eu nunca imaginei, porque eu dou aula de 50 minutos, chego a dar aula de 1h30 e não tomo um gole de água. E o indivíduo precisa ficar tomando água está ouvindo durante várias vezes. Então, leva um pouquinho dessa água, ou pega a água que está na pia do banheiro, utiliza essa água no papel. Utiliza água, bota bastante água no papel e passa a água. Se tiver sabão, ensaboa o papel com o sabão, ensaboa o local e depois passa a água. Só isso. Você vai estar com a higiene perfeita, você vai estar com o ânus limpinho, lavado, sem problema, não vai ter infecção. Se tiver uma fissura, não vai ter perpetuação desse quadro. Você vai estar, se você vai comprar uma roupa, se você vai se expor em algum momento, você vai estar limpo, as suas peças íntimas. Até uma urgência médica, né? Chega num hospital, você está limpo. Você pode tirar a sua peça íntima, né? Tem gente que não usa peça íntima, tudo bem, vai tirar a calça, vai tirar a saia, vai tirar alguma coisa, mas vai estar sem mau cheiro, sem nada, você vai estar igual a boca. Perfumado. Que bom. Eu tenho muito que agradecer a você por estar aqui no nosso programa, que se propõe a isso. Na verdade, esse programa tem um toque muito especial, até porque as pessoas falam de tantos, mas não falam exatamente de um órgão tão importante como você falou nesse instante. Eu deixo esse instante final para que você faça uma mensagem assim para os nossos telespectadores com relação a sua atividade e os cuidados, reforçando mais ainda que os cuidados que devem ter com relação ao tratamento com o ânus. Olha, professor, eu diria o seguinte: não guarde sintoma. Não guarde sintoma de forma nenhuma, nem dor, nem sangue, nenhuma alteração. Se você sentir alguma alteração no ânus, procure o coloproctologista ou procure o seu médico, que ele vai dar uma orientação. Os médicos todos têm condições de dar orientação. Então, procure. E, assim, eu digo como uma forma final, que as pessoas desmistifiquem. Não estamos num processo sempre de mudança, desmistifiquem o ânus, trate ele como você trata a boca, você trata o ouvido, ninguém fica com o ouvido sujo. A vagina, né? Vagina, o pênis. Tem muita gente que não trata o pênis e a vagina adequadamente na limpeza, mas assim, tente tratar ele com carinho. Essa é a coisa. É um órgão muito sensível. Você vai sentir que ele é muito sensível no momento que você começar a lavar, a limpar. Porque quando você vai com a violência do papel, você aí
impõe a ele o maltrato, a sua repulsa em atos que você não gosta, né? Isso é uma coisa muito forte na parte psicológica da gente, que a gente repulsa, mas a gente tem que cuidar bem do ânus. E a gente cuidando bem do ânus, a gente vai estar cuidando bem da nossa saúde, vai estar evitando doenças e vai estar sendo uma pessoa extremamente higiênica, com um comportamento sadio, que não altera nada isso em nível de consciência, ela não transforma o indivíduo que era um heterossexual em um homossexual, ele também não transforma uma mulher que era heterossexual para uma homossexual. Não existe essa transformação com cuidado do ânus. Existe o ser humano, não é isso? Existe o ser humano que precisa ser muito cuidado. E a gente aqui reforça que cuidar, seja do coração, seja do olho, órgãos tão importantes, do pulmão, do rim, do ânus também. É o mais importante. Okay? Nós agradecemos ao professor Mário Jucá por estar aqui conosco. Passou rápido, né, como ele mesmo estava falando. E agradecemos a você também por ter nos acompanhado. E nós desejamos a você uma semana muito bonita, um cuidado muito especial com o nosso corpo por inteiro e que Deus nos abençoe a todos nós. E até o próximo programa.